Chuva à vista, seca está perto do fim e moradores de Vicente Pires andam apreensivos com as obras que nunca acabam. Caso Padre Casimiro, polícia prende 2 dos 4 acusados pela morte brutal do padre da Asa Norte. Sabatina, Augusto Aras é ouvido em comissão do Senado em votação que deve confirmar o Procurador-Geral da República, pode ser ainda hoje. Olá, eu sou Renata Dourado e o Band Cidade de Primeira Edição está começando agora. Olha, o DF está sem chuva há 113 dias e essa estiagem pode estar chegando ao fim. O Instituto de Meteorologia diz que pode chover amanhã, Deus queira, né? Mas a temporada de chuvas é sinônimo de preocupação para os moradores de Vicente Pires. As obras de infraestrutura que poderiam acabar com os alagamentos e estragos de sempre não vão terminar tão cedo. Aqui em Vicente Pires, a grande dúvida dos moradores é se as obras da região serão entregues antes da chegada das chuvas. A gente quer que ela termine o mais rápido possível, né? Mas a informação que chegou para a gente é que ela não termina esse ano. Né? Infelizmente, esse comércio aqui ele já está praticamente fechado devido ao movimento ter acabado. Aí o dono praticamente fechou, parou de trabalhar. E já faz quanto tempo que está desse jeito? Vamos botar uns 4 meses, né, que está desse jeito, e a expectativa é de melhora, mas continua do mesmo jeito. A Secretaria de Obras faz reformas na Rua 10, uma das principais da região. Ela é essencial e estratégica para a fluidez do trânsito. O objetivo é deixar o local preparado para as chuvas que estão chegando. Segundo a administração, as obras devem quase parar durante o período de chuvas e retornar apenas no ano que vem. Uma força-tarefa é feita para diminuir os transtornos durante este período. Antes desse período de chuvas, vai conseguir entregar essa rua completamente pronta, da rua 3 até ali próximo ao pistão, que é a extensão da via. É uma determinação do governador, que a população da rua 10, que sofreu bastante, não sofra mais. Outras ruas também estão com obras em andamento. Na semana passada, a rua 3 teve 25 mil metros quadrados de pista asfaltada. Já na 5, os contratos da obra ficaram travados por um tempo e agora em setembro foram liberados e o governo voltou a realizar as mudanças. O mesmo aconteceu aqui na Rua 7. Os serviços de preparo da pista para receber o asfalto começaram em maio. Os 70% de obra que a gente se comprometeu, que o governador Ibanez se comprometeu a entregar esse ano ainda, está sendo cumprido e vai ser entregue 70% pronto. É aqui com a gente, Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Eu nem lembro mais quanto tempo que a gente mostra essa dificuldade desses moradores de Vicente Pires. Há muitos anos. Há muitos anos, né? Mas, de fato, justiça seja feita, eu nunca vi tantas obras realmente lá, as obras estão andando, mas agora com esse período da chuva, os moradores vão ter que ter mais um pouco de paciência também, né? Fica todo mundo muito apreensivo, né? Mas as obras no Vicente Pires eram, de fato, muito complexas, Sim. né? A própria obra, a estrutura que teve que ser montada em volta para realizá-la, tudo isso é muito complicado. A boa notícia é que o GDF está trabalhando nisso há 4 meses e 70% das obras já estão praticamente concluídas, o que é muito bom. Quer dizer, o período de chuvas agora será muito menos sofrido do que foram nos outros anos e a gente espera que no próximo ano, o que faltar para ser concluído agora, que venha a ser concluído sem demora. Tomara que seja prioridade do governo, porque realmente essa população sofre há muito tempo, né, com essa situação mas olha, de lá, né? sem prioridade do governo não teriam sido alcançados esses 70% de obras concluídas. É verdade. E olha, por falar em chuva, olha como o dia começou lá na Estrutural. Um ouvinte da Rádio Band News FM fez o registro dos primeiros pingos de chuva. A foto é do Hamilton Nóbrega. Mas esses primeiros pingos aí foram tão discretos, mas tão discretos, que nem chegaram a ser vistos pela maioria dos moradores de Brasília, mas certamente já é uma ótima notícia. A gente agradece aí ao ouvinte da Rádio Band News FM que nos mandou essa foto. Educação. O plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou em 2 turnos a reeleição ilimitada para diretores de escolas públicas. A remuneração para o cargo é de R$ 1.500 e o mandato era de 3 anos sem reeleição. A nova proposta prevê um mandato de 2 anos com possibilidade de recondução ao cargo. Um dos motivos da mudança é que o levantamento apontou aí que quase 90% das escolas poderiam ficar sem diretores nas próximas eleições, isso por falta de interesse de outros candidatos. O texto segue agora para a sanção do governador Ibanez Rocha, que certamente vai sancionar, até porque o texto veio exatamente do GDF, né, Cláudio? Foi uma parceria, né?
Exatamente. Eu faço severas restrições a essa coisa de eleição, né? Para ser diretor de escola, para ser coordenador de escola, para ser reitor de universidade, tem que ter muita competência para isso. As pessoas têm que ser qualificadas para ser diretor. O que a gente vê é que esse sistema acaba elegendo diretores, gente que frequentemente não tem capacidade nem de liderança, nem tem qualificação. A gestão de uma escola é um curso específico, né? Uma qualificação específica. Quem quer ser gestor de escola se submete àquele treinamento e àquela qualificação. O democratismo instaurado aqui em Brasília, ou instalado aqui nas escolas de Brasília, meio que dificulta isso, mas, de qualquer maneira, o pior quadro do que esse é não ter diretor na escola por razões burocráticas, e é por isso que o projeto é tão necessário. Verdade. E olha, a inscrição para novos alunos da rede pública de ensino que estava prevista para começar hoje foi adiada. A decisão foi tomada por causa da instabilidade no portal da Secretaria de Educação, causada por uma invasão de hackers. A Secretaria de Educação informou que desde ontem a área técnica trabalha para corrigir exatamente esse problema, mas antecipou que o calendário de inscrições foi adiado para a próxima sexta-feira. Vale lembrar que todo o processo é feito online e as vagas são destinadas à educação infantil e ensinos fundamentais e médio. Depois da escolha da vaga, os pais ou responsáveis podem ver o resultado no próprio site da Secretaria de Educação, que é, anote aí, se.df.gov.br. O julgamento de Adriana Vilela entra no terceiro dia. A expectativa é que até sexta-feira o crime da 113 Sul tenha um desfecho definitivo. São mais de 10 anos desde a morte do ex-ministro, da mulher dele e da empregada da família. Ao vivo, Natália Pazzi atualiza o julgamento para a gente. Boa tarde, Natália. Você que acompanhou aí durante essa manhã, quais as novidades que a gente tem aí no decorrer desse julgamento no dia de hoje, na manhã de hoje? Boa tarde, Renata, a todos que acompanham o Band Cidade. Exatamente, terceiro dia de julgamento e estamos acompanhando agora o depoimento da segunda testemunha de acusação do dia. Fala agora o delegado Essimar Lolli, que faz uma narrativa bem detalhada de como teria acontecido o crime. Mais cedo falou José Ribamar Campos, que é irmão de Leonardo Alves, que foi condenado então pelo crime, pela execução do crime. O depoimento de Ribamar, ele incomodou bastante os advogados de acusação em diversos momentos. Ribamar chegou a questionar ao juiz por que ele havia sido, então, convocado como testemunha de acusação, já que ele nunca tinha visto Adriana na vida. Ainda hoje deve ser ouvidas mais uma testemunha de acusação e outra de defesa. Ontem a gente lembra que 4 testemunhas de acusação foram ouvidas no total e todas elas, então, apontam, elas têm convicção de que Adriana foi a mandante do crime. Ainda ontem, uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, sobre um laudo feito pela Polícia Civil, ele foi anulado e anunciado aqui durante o julgamento. Esse documento, esse laudo, ele indica a presença da palma da mão de Adriana no imóvel da família, momentos antes, aí, então, da execução do crime. A corte definiu, então, que os jurados devem levar em consideração esse laudo como feito por peritos oficiais, o que dá, então, aí mais credibilidade à análise. Então, a expectativa em cima desse laudo é muito grande. A gente lembra que a expectativa, então, era de que esse julgamento terminasse na sexta-feira, de que a Adriana fosse ouvida na quinta e o julgamento terminasse na sexta-feira, mas devido à grande quantidade de testemunhas ainda de defesa, esse julgamento pode se estender no final de semana e também durante a próxima semana. Renata, a gente vai continuar acompanhando esse julgamento. Ainda temos mais uma testemunha de acusação e outra de defesa que devem falar hoje. E a gente tem essa grande expectativa em cima desse laudo que a Polícia Civil fez, que aponta, então, a presença de Adriana no apartamento das vítimas momentos antes da execução do crime. Eu volto com você. Pois é, Cláudia, então, muito obrigada, viu, Natália? Pela informação que a Natália está nos dizendo, esse laudo mostraria, portanto, que a Adriana esteve momentos antes do crime? Mas a questão é a seguinte, o que o ministro Luiz Fux, na verdade a decisão foi o ministro Luiz Fux, a decisão dele é de que o laudo, não há nenhuma anormalidade na inclusão desse laudo no inquérito da polícia. Trata-se disso. A defesa tentou tirar ele, mas assim, caberá ao corpo de jurados
a decisão de levar em conta ou não o laudo. O laudo chega a ser, eu, por exemplo, se eu fosse do corpo de jurados, eu não daria a menor confiança a esse laudo. Esse laudo é datado de 1 ano e meio depois do crime. Então, eles inventaram, o laudo aponta um estudo, inclusive por órgão privado, que nunca foi visto nem sequer na literatura policial ou em filmes ou séries de investigação policial, que aliás são muito criativas, né? Em lugar nenhum se viu um laudo como esse, apresentando um ano e meio depois provas de que sei lá o quê, né? Algum tipo de investigação muito parecida com aquela da vidente que foi convocada para auxiliar a delegada Marta Vargas, né? E, portanto, a decisão será do corpo de jurados. Mas, aparentemente, a acusação está com dificuldades, porque andaram convocando até testemunha de acusação que não tinha o que testemunhar, como se viu, como foi relatado, né? Vamos aguardar para ver, mas essa novela acaba na sexta-feira ou no mais tardar no sábado. É possível que avance até o sábado, mas a expectativa é que acabe na sexta. Pois é. E olha, você vai ver a seguir, polícia prende 2 dos 4 suspeitos pela morte do padre Casimiro. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12h43. A Polícia Civil está à procura de outros 2 suspeitos de participação no assassinato do padre Casimiro. Ontem foram presos Alessandro de Anchieta, de 19 anos, que não tinha passagem pela polícia, e Antônio Almeida, de 32 anos, que responde por homicídio e tráfico de drogas. Foram divulgadas imagens das câmeras de segurança que levaram à identificação dos envolvidos. As câmeras de segurança de um comércio da região registraram a fuga dos suspeitos do assassinato do padre Casimiro, de 71 anos. Nas imagens é possível ver o grupo pulando o muro da paróquia Nossa Senhora da Saúde, logo após o crime, por volta das 10 horas da noite do último dia 21. Eles estavam com mochilas e um deles com um computador portátil. 2 homens que aparecem no vídeo foram presos, Alessandro de Anchieta, de 19 anos, e Antônio Almeida, de 32 anos. A dupla estava em Valparaíso, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Antônio já tem passagem por homicídio e tráfico de drogas. O Alessandro está sendo cooperativo, o que não quer dizer que ele seja menos culpado do que os demais, ou menos envolvido que os demais, porque o Alessandro é quem estava com a arma de fogo e que subjugou a segunda vítima, que é um trabalhador lá da igreja, ao agredir ele com soco e deixar ele o tempo todo sob a mira de uma arma de fogo. Para os investigadores, o latrocínio roubo seguido de morte foi premeditado. A perícia ainda vai determinar se o padre polonês, que morava em Brasília há 25 anos, foi torturado antes de morrer. Os peritos vão me informar se houve requinte de crueldade, se houve sofrimento, se houve tortura, tudo isso virá de forma técnica. Agora, de antemão, eu já posso dizer que isso causou sofrimento. A asfixia, por natureza, em qualquer ser humano já causa sofrimento. A polícia ainda está atrás de outros 2 envolvidos no crime, Daniel Souza da Cruz, de 29 anos, e um menor de idade que ainda não foi identificado. O padre foi atacado quando estava fiscalizando uma obra que fica no fundo da paróquia, na Asa Norte. O corpo dele foi encontrado com os pés e as mãos amarrados e com um arame enrolado ao pescoço. Ele foi enterrado nesta segunda-feira no cemitério da Asa Sul. Em abril deste ano, o local já tinha sido alvo de criminosos. A Arquidiocese de Brasília ainda não definiu quem vai tomar conta da paróquia. Tristeza, né? Que crime bárbaro. E olha, Augusto Aras, indicado pelo presidente Bolsonaro para ser o novo procurador-geral da República, está sendo sabatinado agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, o nome deve passar em uma outra votação no plenário do Senado ainda hoje. Vamos acompanhar aqui ao vivo um trecho dessa sessão? E apaixonado por política desde o movimento estudantil. Chegou o momento que ele disse, eu não vou mais ficar na magistratura, eu vou enfrentar as urnas. Foi ser deputado federal, foi para outras eleições, perdeu. Hoje é o governador reeleito do estado. O Whitson, lá no Rio de Janeiro, era juiz federal. Ele fez a mesma coisa. Nós temos vários casos. Não tem nem comparação. Eu estou dizendo que ele era magistrado e de opiniões diferentes. Então... Cláudio Berto chega se irritou aqui, né, Cláudio Berto? Enfim, um processo normal, natural, né? Então a gente vê, tem a indicação do presidente da República, passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse processo aí que, enfim, faz parte da democracia como todo. E depois vai ter uma outra votação. No entanto, a gente já pode ter como certo o novo Procurador-Geral da República, né, Cláudio? Eu acho que sim, eu acho que não deverá haver problema nenhum, nem na CCJ, nem no plenário. Ele é muito qualificado, é uma pessoa, inclusive, admirada, tem uma imensa legião de admiradores no próprio Ministério Público.
E, na verdade, o que incomoda a oposição, ou certos setores aí da sociedade, é o fato dele ter sido escolhido fora da tal da lista tríplice. Mas é sempre muito bom informar, é sempre muito bom lembrar a advertência do desembargador federal Fábio Prieto, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, quando ele disse, inclusive, que é ilegal a utilização da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União e fazem parte do Ministério Público da União o Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o nosso Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Essa lista tríplice só é escolhida entre os integrantes do Ministério Público Federal, são excluídos todos os demais, e mesmo assim aqueles que são associados a uma entidade, a Associação dos Procuradores e tal. Tem alguns procuradores do Ministério Público Federal que nem sequer são associados. Estes também estão impedidos de serem votados na lista tríplice. É, portanto, uma escolha privada, de uma entidade privada, que não pode subjugar uma decisão do presidente da República. O presidente não pode fazer nada daquilo que a Constituição não preveja, que a legislação não determine. É por isso que ele fez muito bem de ignorar a lista tríplice e escolher o procurador que lhe pareceu mais adequado, mais competente e preparado para o cargo. E o Congresso Nacional derrubou 18 dos 33 vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. A votação dos vetos a vários projetos aprovados pelo Congresso atropelou a votação da reforma da Previdência. Os parlamentares analisaram 6 projetos. O mais polêmico, a Lei de Abuso de Autoridade, que teve 33 artigos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. O Congresso derrubou 18 e manteve 15, um resultado com sabor de derrota para o governo. A gente sabe que nesse tipo de pauta e nas pautas de costumes vai ser muito mais difícil para o governo do que nas pautas econômicas, né, que a gente tem uma composição maior. Então, como são muitas pautas para um Brasil desse tamanho, o governo vai ganhar algumas e vai perder outras. É do processo democrático. Com os vetos derrubados, foram mantidos artigos considerados polêmicos. Entre eles, fica sujeito a prisão, multa e indenização e até perda do cargo público em caso de reincidência, o agente que atribuir culpa publicamente antes de formalizar uma acusação, que insistir no interrogatório de quem optou por se manter calado, ao juiz que não conceder liberdade provisória ou habeas corpus quando estiver previsto em lei, também quem decretar prisão em casos não previstos em lei, o policial que não quiser se identificar nominalmente nos interrogatórios ou no momento em que for prender alguém, o agente que impedir preso, réu ou investigado a se consultar com o advogado. Punição também para quem negar acesso aos dados da investigação. Os parlamentares mantiveram 15 vetos do presidente, sendo possível aos agentes públicos usar algemas no ato de prisões, de acordo com súmula vinculante do STF, executar prisão ou busca e apreensão sem flagrante ou mandado. Os policiais poderão ainda instigar prática de crime para conseguir flagrante de suspeito. A sessão acabou suspensa por falta de quórum. Ficou para esta quarta-feira a votação dos 9 vetos destacados, incluindo a cobrança de bagagem nos aviões. Também ficou pendente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da liberação de 3 bilhões de reais para ministérios. Parte desses recursos será para o pagamento de emendas parlamentares. É isso que a gente comentava, né, Cláudio? No processo democrático, o projeto vai para o presidente, ele veta, depois volta para o Congresso, derruba os vetos, e é assim, né, que a gente vai construindo, né? Isso faz parte do processo mesmo, é bom que até que aconteça, porque a ameaça de veto sempre torna o chefe do Poder Executivo mais humildezinho, né? Ele sempre tem a preocupação de oferecer vetos a um projeto de lei aprovado que não cause nenhum grande problema. Foi bom que foi uma decisão boa da Câmara politicamente, na medida em que praticamente derrubou metade e manteve a outra metade. Né? Foi uma decisão mais ou menos salomônica e entre os itens que foram derrubados, tem coisas que já estão em vigor. Por exemplo, a questão do uso das algemas. Né?
Hoje em dia, o que nós temos é uma súmula do Supremo Tribunal Federal que está em vigor, que proíbe o uso de algemas no caso de não ser um preso perigoso, nem oferecer resistência à prisão. Isso já está proibido. Sim. Também está proibido, por exemplo, a produção de provas. O preso não pode ser obrigado ou investigado a produzir provas contra si mesmo. Isso também foi derrubado, mas isso também já está em vigor. Essa lei tem um grande mérito de juntar apenas sob um único diploma legal um conjunto de regras que disciplinam a questão do abuso de autoridade, mas muitas delas já existiam em outras leis. Verdade. E olha, vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento promovido pela TV Band Brasília e Rádio Band News FM vai ser no dia 5 de outubro, no Bosque do Sudoeste. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site, anote, centraldacorrida.com/Pink for Life Run 2019. E você vai ver a seguir, asfalto cede, Detran fecha a pista do setor comercial sul. Agora são 12 horas e 52 minutos, o Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você. 12 horas e 55 minutos, o motorista tem de redobrar a atenção nos trechos 2 e 4 do setor comercial sul. Isso porque parte do asfalto que fica entre as duas quadras cedeu nesta quarta-feira. Para evitar acidentes, o Detran interditou o local. Ângelo Nascimento, da Rádio Band News FM, tem mais informações. Oi, Renata, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade primeira edição. A gente vê até aqui a via S2 Sul, entre os trechos 2 e 4 do setor comercial sul, para acompanhar os trabalhos, porque parte do asfalto cedeu e abriu esse buraco de pelo menos 1,5 metros. Trânsito totalmente bloqueado aqui na região. Há por aqui pessoal da Defesa Civil, também do Departamento de Estradas e Rodagem, também do Departamento de Trânsito aqui do Distrito Federal, além da Polícia Militar. Como vocês podem perceber ao fundo, ali está o buraco, né? Inclusive, antes da área ser isolada, foi colocado aquele pedaço ali, então, de uma árvore, justamente para chamar a atenção dos motoristas para que não passassem, então, por aqui, né? A orientação, inclusive, do Departamento de Estradas e Rodagem aqui do Distrito Federal é para que os motoristas evitem passar aqui pela região e, por enquanto, não há uma estimativa de quando o trânsito vai ser bloqueado. Então, a pista será devolvida, então, aos motoristas aqui da capital federal. É isso, Ângela. Obrigada. É um perigo, né, Cláudia? Perigo. Fez muito bem o governo de bloquear o trânsito e começar... Aliás, as obras já começaram. Eu estava até procurando nas imagens se tinha algum japonês, porque com essa rapidez, só japonês, né? Mas... Vamos ver se a gente já jogou japonês aqui. Né, procurei e não vi. Parece até que os japoneses desta vez foram convocados, mas o fato é que é bom que se faça logo antes, porque isso aí é o tipo do buraco que a tendência é ir abrindo, se transformar numa cratera e até provocar acidentes graves. É verdade. E olha, o Wi-Fi social. Chegou a vez do BRT de Santa Maria de ganhar internet gratuita. Já são 9 pontos disponibilizados aqui no DF. E nossa equipe foi conferir a qualidade do serviço. Veja só. Quantas vezes você já precisou resolver alguma coisa e não conseguiu porque estava sem internet? Você já precisou usar a internet para resolver alguma coisa e não tinha? Sim, várias vezes. Né? Sim, bastante. Com a promessa de ajudar os passageiros do terminal do BRT de Santa Maria, foi inaugurado nesta quarta-feira o chamado Wi-Fi social, que oferece internet de graça para as pessoas. Nós queremos conectar os cidadãos e o serviço de Wi-Fi é essencial para a população. Porque se nós quisermos ter uma cidade inteligente, uma cidade conectada, nós temos que começar pelo Wi-Fi. Ao todo são 9 pontos operacionais, um deles no BRT do Gama. Dona Maria Josélia garante que o serviço está funcionando bem. Muito bom, né? Porque nem sempre a gente está com crédito, né? Então o Wi-Fi é tudo de bom. Nossa equipe também esteve na rodoviária do Plano Piloto, um dos primeiros locais onde o novo Wi-Fi social começou a funcionar. O governo garante que os problemas que antes existiam com o sinal agora foram solucionados. Antigamente eu não conseguia porque o sinal estava bloqueado, mas como eu pude ver hoje, já consegui conectar, né? Atualmente existem 10 pontos em teste e 3 para serem inaugurados. O próximo passo do GDF é ampliar o acesso também para as estações de metrô. Em breve em todas as estações do metrô e chegaremos aí a mais de 2.000 ônibus e 150 pontos fixos. Muito bacana. E olha, a Polícia Civil cumpriu na manhã desta quarta-feira mandados de busca e apreensão contra empresários do ramo de peças automotivas daqui do DF e de Goiânia.
Segundo as investigações, o grupo abria empresas de fachada para sonegar impostos e ainda usava documentos falsos para burlar a fiscalização. A polícia calcula que os empresários tenham sonegado cerca de 50 milhões de reais. Ninguém foi preso. E aqui na Band, já sabe, né? Tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas daí de onde você mora. É o nosso WhatsApp. Anote o nosso número, 99976-9204. É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Mas antes de terminar, a gente manda um beijo enorme para o aniversariante do dia, Sérgio Amaral. Todos nós daqui da Band Brasília desejamos muita saúde, muita paz para você. Você é um cara muito do bem e merece muitas coisas boas na sua vida, viu? E você aí de casa, fique agora com os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Espero você. Tchau, tchau. De segunda a sexta, 10 da noite, conheça os fatos, entenda o contexto, se mantenha informado com o Band Notícias. E a partir das 10h45...